Pois é, como eu falei para vocês que aconteceria, a esquerda está planejando fazer um protesto esse final de semana, dia 14 agora, para tentar dizer que não ao PL da desimetria, é a PEC do marco temporal e não sei o que lá, e vão fazer protesto. E olha só, eu acho pouco provável que dê certo, tá? Porque nesse momento agora, o pessoal mais jovem está todo mundo preocupado com o final do ano aí, últimas provas e coisa e tal. Acho que não vai colar isso não, mas vamos ver. Que eles vão tentar, eles vão tentar enterrar a dosimetria no Senado, tal como fizeram com a PEC das prerrogativas, né? Acho um absurdo isso, mas eu espero que corra tudo bem, vamos aguardar, né? Por outro lado, a gente tem informação que o Esperidião Amin falou até que pode a dosimetria virar anistia no Senado. Será que ele vai mudar alguma coisa no projeto, né? Eu não acredito que mude muita coisa não, tá? Até porque se ele mudar alguma coisa no Senado, vai ter que voltar para a Câmara. E daí, para votar para a Câmara, vai ter que ser botado em votação de novo pelo Hugo Mota. E aí tem todos aqueles acordos que aparecem lá. Ou seja, tem um monte de coisa aí. O que eu acho que é a melhor situação para todo mundo é aprovar a anistia do jeito que veio da Câmara. Mas não sei, pode ser que alguma coisa seja alterada no Senado, vamos aguardar para ver o que ele vai fazer aqui. Assim, poderia melhorar a coisa, poderia colocar até uma anistia maior, né, diminuir ainda mais as penas, pode ser que sim. Mas vamos ver o que acontece nisso daí, né? O importante é que o Alcolumbre falou que vai pautar a dosimetria já na próxima quarta-feira. Ou seja, dia 17 já deve ser a votação na parte da manhã na CCJ e na parte da tarde no plenário do Senado e a aprovação da dosimetria, né? Eu acho que tem tudo para ser isso, como eu falei para vocês, tem dois fatores que me levam a crer que esse negócio vai passar. O primeiro deles é o fato de que muda muito pouco para o Bolsonaro e para as outras pessoas, isso muda muito para as pessoas do 8 de janeiro, que já seriam liberadas, né? Ou seja, no mínimo já estariam em regime aberto, então realmente ajuda esse pessoal. E como eu falei para vocês, a ideia do STF é que as pessoas tiveram penas pesadíssimas para fazer aquele showzinho, é o julgamento show, para dizer para as pessoas que olha só, não pode acreditar em Bolsonaro, não pode votar em Bolsonaro não, proibido votar em Bolsonaro. Quem vota em Bolsonaro, 17 anos de cadeia para quem vota em Bolsonaro. Então esse era o objetivo, mas uma vez que já condenaram o Bolsonaro, eles podem agora liberar isso daí, né? Essa PL da dosimetria, na verdade, já tinha sido proposto pelo Alcolumbre junto com o pessoal do STF, então eu acho que tem uma tramitação muito fácil lá, é o que eu acredito que vai passar sem muitas modificações, tá? Eu espero sinceramente que, assim, o Espírito a mim diz que o texto da dosimetria pode virar anistia no Senado. O que impede de incluir anistia no projeto, disse aqui, perguntou aqui. Mas lembra, isso daqui quem está falando é o Correio Brasiliense, um jornal de extrema esquerda, folhetim comunista mesmo, e o G1, que também é outro jornal de extrema esquerda. Por que eles estão falando isso, que pode virar anistia? Porque eles querem que o pessoal vá protestar contra esse negócio, porque eles têm expectativa de derrubar essa coisa no Senado, tal como derrubaram a PEC das prerrogativas. Não acho que vai acontecer, como eu falei, mas eles estão tentando exatamente isso daí, né? E daí estão pegando essa declaração do Esperidião Amin de que poder pode, né? Mas no final das contas eu não acho que ele vai mexer, porque como eu expliquei, já tem um acordo feito, e se ele mexer, vai na verdade piorar a situação, porque a coisa vai ter que voltar para a Câmara, para ser votada na Câmara. O ideal seria realmente que ele aprovasse, que o Senado aprovasse isso agora, esse ano ainda, por quê? Lembra que isso depende da sanção do Lula. O Lula não vai sancionar, o Lula vai vetar esse projeto. Mas o que acontece? O Lula tem 45 dias para sancionar ou vetar o projeto. Fazendo essa votação na quarta-feira que vem, começa a contar o prazo de 45 dias. Então vai ser justamente durante o recesso parlamentar. O Lula pode sancionar ou pode vetar o processo, não interessa. Quando voltar ao Congresso ano que vem, no início de fevereiro, eles podem derrubar o veto e aí automaticamente já estaria valendo essa regra nova aí da dosimetria, o que permitiria que o pessoal do 8 de janeiro fosse para casa, né? Então eu acho que é uma coisa positiva no final das contas, desde que seja votado imediatamente. Eu acho que o Esperidião Amin vai checar o projeto com o pessoal, mas deve aprovar do jeito que está. E daí a gente deve ter essa votação na quarta-feira da semana que vem, vamos torcer para isso, né? É lógico, a esquerda não está gostando disso, querem fazer protesto. Olha a choradeira do Matheus Leitão aqui. Ó. Diz o Matheus Leitão que as reações do bastidor e do STF é um projeto que reduz a pena do Bolsonaro. Não porque os ministros não gostaram e tendem a abolir isso daí, tendem a não aceitar e coisa e tal, como se tivesse um caminho para isso, né? É um absurdo. O que a gente está vendo aqui é, na verdade, o esquerdista chorando por esse projeto. Por quê? Olha só o que diz aqui. Ó.
especialmente se a decisão for de diminuir de 27 anos para pouco mais de 2 anos a pena do Bolsonaro. Caramba, isso, em momento algum tem isso. Eu já expliquei para vocês, estão fazendo uma confusão, de certa forma proposital, entre o total da pena e o tempo de pena fechado, né? O Bolsonaro hoje tem 27 anos de cadeia, a pena em regime fechado para ele já é coisa de 4 anos e meio, talvez 3 anos, aí, dependendo da interpretação das coisas. É essa pena em regime fechado que vai cair para 2 anos e pouco, né? Mas no Brasil é tudo assim, se você matar alguém amanhã, você vai ter uma pena de 8 anos de cadeia, mas de cadeia fechado mesmo, tu vai ficar 1 ano e pouco, e vai ser solto. Isso já é assim em toda a regra. Você pode não gostar disso, eu não gosto disso, mas a regra já é essa, né? Você já tem uma redução, né? Enfim, a pena em regime fechado. Mas veja, você continua apenado, você vai para o regime semiaberto, depois você vai para o regime aberto, depois você pega o livramento condicional, mas com tudo isso a sua pena continua contando, você ainda é um detento, né? Só que você já está num regime mais aberto, né? E para o caso do Bolsonaro isso faz uma diferença enorme, porque enquanto ele está cumprindo a pena, ele não pode se candidatar. A lei da ficha limpa proíbe ele de ser candidato, o tempo da pena mais 8 anos, né? É lógico, a gente tem a expectativa de que com o presidente da direita ano que vem, ganhando ano que vem, a partir de 2027, a gente possa mudar essa história toda, possa anular todo esse processo absurdo contra o Bolsonaro, mas por enquanto essa é a realidade que está acontecendo, né? Aqui, ó, ministros, sobretudo os que participaram do julgamento da trama golpista, veem na proposta uma tentativa de remodelar decisões construídas ao longo de 2 anos de processo, né? E não, poxa, o que aconteceu é que todo mundo viu que é um absurdo mesmo a situação, as penas totalmente desproporcionais para o pessoal do 8 de janeiro. E, de novo, esse processo muda muito pouco para Bolsonaro. Cai de 3 anos para 2 anos e 4 meses o regime fechado dele. Cai de 27 anos para 23 anos a pena total. Muda muito pouco para Bolsonaro. O que muda é para o pessoal do 8 de janeiro. É isso que faz a diferença, né? E como eu já falei para vocês, eu acho que o correto seria a anulação dessa porra toda. Esse processo é totalmente irregular, não tem lógica nenhuma. Mas a verdade é que é o que a gente pode fazer agora. E para o pessoal que está preso, para o pessoal que está enrolado, para o pessoal que está com pendências na justiça aí, já é um passo, entendeu? Mas não resolve. Não resolve, mas já é um passo isso daí, já é um avanço nesse sentido. Tomara que consiga passar no Congresso. Lembra que sim, a esquerda vai tentar bloquear isso no Senado, vai tentar impedir que isso seja votado, mas diz o Alcolumbre que vai pautar na quarta-feira. E eu acredito, o Alcolumbre, esse acordo já era, essa proposta de dosimetria já era dele, já vem dele essa coisa, então eu não duvido nada que isso vá ser votado mesmo na quarta-feira e a gente tenha isso aprovado agora. Vamos ver como é que o Lula vai se comportar, porque o Lula poderia sancionar de uma vez. Acho pouco provável, acho que ele vai vetar. E mais do que isso, ele vai esperar 45 dias, que é o limite do prazo que ele tem para vetar ou sancionar, e sancionar só no último, e vetar só no último dia. Porque se ele vetar agora, em tese, o Congresso já poderia derrubar o veto agora mesmo. E aí, no que derrubar o veto já está valendo. Mas ele vai segurar 45 dias para vetar lá no final. Vai ser justamente quando voltar de recesso o Senado, e daí o Congresso já pode derrubar esse veto mais uma vez, né? Agora, continua o papo dos partidos do Centrão que estão defendendo o nome do Tarcísio e que deram um ultimato a Flávio. É dosimetria ou nada? Eu não sei que. Olha só, eu sinceramente acho que dosimetria é muito pouco para tirar a candidatura do Flávio. E eu acho que esse pessoal está viajando. Isso aqui, mais uma vez, é o Globo. Da mesma forma que está o Matheus Leitão, que é da extrema esquerda, que sonhando com o STF barrando a dosimetria, não vai barrar, isso foi acordado entre o Alcolumbre e o STF, inclusive. Mesmo nesse caso aqui, o Matheus Leitão sonhando que o STF vai barrar, aqui é o Globo sonhando que o Tarcísio vai voltar. Então estão fazendo isso aqui, eu não acho que isso seja o caminho, né? A dosimetria é uma coisa positiva, no final das contas parece que realmente foi um objetivo do Flávio, foi um objetivo do Jair Bolsonaro, mas não vai ser suficiente não. E o Flávio vai crescer nas pesquisas, eu tenho certeza que vai chegar ano que vem, a coisa vai estar muito mais favorável para ele e essa discussão toda sobre o candidato da direita vai ter saído, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.